Olá, eu sou Simone Maia, nutricionista, professora do Nutimed Cursos. Estou aqui para falar com vocês hoje sobre atenção plena ao comer com criança. Durante esses 25 anos meus de atendimento a famílias em consultório, o que eu mais vejo de queixa são os pais reclamando que as crianças não prestam atenção na hora que estão comendo. Seu filho é daqueles que está ali sempre com joguinhos no celular, assistindo vídeo no TikTok, no YouTube na hora da refeição, tá vendo desenho na televisão no momento do almoço ou do jantar? Então esse papo é para você. A gente tem que tentar puxar as crianças para esse momento da refeição, para que ela seja de fato proveitosa e para que a criança desenvolva uma boa conexão e uma boa relação com a alimentação. Em geral, quando a criança já é inapetente ou quando a criança come demais, essa conexão se faz cada vez mais importante, porque o desinteresse pela comida, já começa ali naquele momento da refeição. Se ela não está conectada, se não há todo um esquema que faça com que a criança aproveite esse momento, na verdade a gente também está perdendo uma grande oportunidade de educar a criança durante o momento de cada uma das refeições, seja no café da manhã, seja no almoço, em lanches pequenos. O ideal é que as refeições sejam sempre feitas em família e sempre, absolutamente sempre, com a supervisão de um adulto. Vamos tentar usar desse momento da refeição para que a criança consiga criar conexões neurais importantes, aprendendo mais sobre o alimento, fazendo com que a criança também desenvolva habilidades motoras, segurando o garfo, por exemplo, segurando os talheres, que ela consiga dominar o garfo e a faca, por exemplo. Então, isso tudo faz com que a gente tenha cada vez mais necessidade de educar a criança à mesa. Então, qual é o primeiro ponto para a gente fazer, desenvolver essa ferramenta que a gente chama do Mindful Eating, que é essa atenção plena ao comer? O primeiro ponto é tirar as distrações ao redor da criança. Tirar brinquedinhos, tirar joguinhos. A hora de comer é a hora de comer. Isso é extremamente importante, que você estabeleça essa rotina e essa disciplina para todos da casa. E depois que tirou todas as distrações, que a mesa seja posta, com os utensílios adequados para a criança, obviamente, de acordo com cada idade, ou começar com a colher especial e depois ir adicionando o garfo e a faca conforme eles forem avançando de idade. Isso faz com que também a criança se atraia por aqueles utensílios, sejam coisas, uma mesa bem posta. É importante, dentro desse processo do Mindful Eating, que os alimentos estejam separados, para que a criança consiga visualizar cores, para que a criança consiga visualizar e perceber texturas. Durante esse momento da refeição com atenção plena, que é o Mindful Eating, o que a gente também vai fazer com que haja aprendizados. A criança começa a conhecer os sabores, começa a saber nomeá-los, por exemplo, saber a diferença entre o que é azedo, o que é amargo, o que é doce, o que é salgado. A gente consegue também brincar com as texturas, o que é mais pastoso, o que é mais crocante. Pode ensinar também para a criança o nome dos alimentos. Tem muitas crianças que chegam já na pré-adolescência e adolescência sem saber diferenciar, por exemplo, um brócolis de uma couve-flor. Então, o momento da refeição com atenção plena é um momento de extremo aprendizado e de extrema conexão, também para facilitar o processo da digestão, para facilitar a mastigação. Então, ensinar a criança a mastigar também faz parte desse momento da atenção plena ao comer. Quando a criança chega de uma brincadeira ou chega afobada da escola, o que é ideal depois de sentar à mesa? É fazer exercícios de respiração para voltar à calma, para que a criança realmente consiga respirar bem, para que ela esteja ali naquele momento conectado com o prato, com a comida que está ali. Como eu falei, a comida deve estar separada. Evita comidas misturadas que a criança não consiga entender o que é o que. Então, tenta separar por cores também, em vasilhas diferentes. Isso tudo vai estimular a criança a curiosidade de experimentar cada um dos alimentos.
Uma coisa que é importante também, quando a gente perceber que a criança já está um pouco mais distraída, tenta trocar a mão dominante do talher. Então, se a criança é destra, faz com que a criança coma com a mão esquerda, justamente para desenvolver essas habilidades da criança, né? Tentar fazer com a criança alguns exercícios como de onde será que chegou, de como é que essa alface chegou aqui até o nosso prato, né? E fazer perguntas para a criança também. Então, isso vai desenvolvendo conexão e bom relacionamento da criança com a comida. O que a gente vê hoje, na maioria dos casos, são crianças acostumadas a comer de forma distraída, né? E a comer sem percepção de saciedade, sem percepção de satisfação e muito tendentes à monotonia alimentar, justamente porque não experimentaram, porque não tiveram esse aprendizado durante as refeições. Então, mesmo que seja um lanche pequeno, um café da manhã, evita aqueles momentos de briga, discussão na hora das refeições, justamente para que aquele momento seja um momento muito sagrado, um momento realmente de aproveitar não só os nutrientes, mas o momento, né, familiar em conjunto, né? A gente tem que, junto com esse processo todo, a gente vai preservando o comer intuitivo da criança. A criança tem a percepção do quanto ela já está satisfeita, ela sabe parar. É isso que a gente tem que estimular para que a gente desenvolva também adultos que tenham esse tipo de conexão. Adultos que consigam não confundir o comer emocional com o comer fisiológico, mas que o afeto, né, pela comida e pelo momento da refeição seja preservado. Eu espero que você consiga desenvolver essas etapas do Mindful Eating na sua casa com as suas crianças. Até o próximo vídeo.